Este objeto foi descoberto pelo rover em Marte, e o problema é que ele parece incomum demais para ser apenas uma pedra comum. A NASA geralmente explica essas descobertas com muita cautela, mas alguns cientistas acreditam que Marte pode esconder muito mais do que parece. E esta é uma das fotos mais estranhas de Marte já recebidas pela humanidade. Na imagem foi notado um objeto parecido com a entrada de uma caverna ou túnel. E se isso realmente for uma formação natural, por que ela parece tão perfeita? O quanto você sabe sobre Marte? No que você pensa quando observa a imagem da sua superfície? Você acha que não há nada além de pedras e paisagens empoeiradas e iguais no planeta vermelho? Mas isso está longe de ser verdade. E agora você já está observando uma verdadeira tempestade de poeira em algum lugar no horizonte. Ela se torna tão poderosa que, com sua força destrutiva, cobre não apenas uma área, mas um planeta inteiro. E Marte não consegue esquecer essa tempestade. Afinal, ela ocorre a cada 5 anos e meio terrestres ou a cada 3 anos marcianos. A poeira cobre absolutamente tudo com uma camada densa e bloqueia o acesso à luz solar. O que isso tem a ver conosco? Antes de tudo, se enviarmos nossas sondas de exploração para Marte, eles rapidamente ficarão fora de serviço nessas condições. E claro, se no futuro pretendermos colonizar o planeta vermelho, teremos que nos adaptar a essas condições. Tempestades de areia tão intensas assim. E isso, no momento, seria difícil para nós, porque não sabemos por que essas tempestades surgem e por que acontecem com tanta frequência. Mas quais são as consequências disso? E o que é preciso fazer para sobreviver durante uma tempestade marciana? Antes de tudo, vale notar que, antigamente, o planeta vermelho tinha uma atmosfera diferente, talvez até água. Então, tempestades de poeira dessa magnitude nem poderiam acontecer. Com o passar do tempo, Marte se tornou um planeta desértico e inóspito, onde a camada atmosférica praticamente se dissipou. Atualmente, a atmosfera em Marte representa menos de 1% da que existe em nosso planeta. Essa, é claro, não é a única razão pela qual tempestades se formaram em Marte. Ainda não podemos dizer com certeza, mas é bem provável que a temperatura do planeta tenha sido um fator bastante significativo. Como a camada atmosférica foi ficando cada vez menor, Marte já não conseguia reter o calor tão bem quanto antes. E então o planeta começou a esfriar. Além disso, há também enormes variações de temperatura por lá. Ela varia de 27 graus Celsius durante o dia até incríveis menos 133 graus à noite. Devido às variações de temperatura, formam-se ventos fortes no planeta, e para Marte é mais comum ter ciclos de poeira do que ciclos de chuva. Como a poeira chega ao ar? No verão e na primavera em Marte, formam-se os chamados redemoinhos de poeira, redemoinhos que redistribuem as partículas de poeira. Quando os raios solares aquecem a superfície, o ar que estava mais embaixo sobe, enquanto o ar frio desce para preencher o vazio. Tudo isso contribui para a formação de espirais no ar, cuja altura às vezes chega a 8,5 quilômetros. Ao se moverem, esses redemoinhos absorvem tudo o que encontram pelo caminho e encontram uma enorme quantidade de poeira, que depois deixam na atmosfera. Quando isso acontece, o céu em Marte parece muito mais escuro e a poeira permanece na atmosfera por muito tempo. Existem também outras opções, sendo a mais comum a ação dos ventos. É bastante difícil mover a poeira no ar em Marte, pois suas partículas são eletrostáticas e, digamos assim, muitas vezes ficam grudadas umas nas outras, então separá-las é muito difícil. As partículas de poeira marciana precisam de um impulso para se mover. Rajadas de vento levantam facilmente partículas maiores, embora isso pareça paradoxal. A questão é que as partículas maiores não se unem tão fortemente entre si, e assim, as partículas grandes acabam sendo levantadas no ar. Elas não conseguem ficar no ar por muito tempo porque são grandes demais e, consequentemente, caem depois de percorrer uma curta distância. Quando caem, criam um impulso que rompe as fortes ligações entre as partículas menores de poeira que acabam sendo levantadas no ar. Lá, a gravidade de Marte é mais fraca, o que significa que a poeira pode permanecer nessa posição sem cair, por semanas ou até meses. É isso que permite a formação de tempestades fortes e duradouras. As partículas de poeira retêm muito bem o calor que vem do Sol.
Quando as partículas se aquecem, liberam o calor acumulado para a atmosfera. O ar quente sobe como nos redemoinhos de poeira, mas de modo bem mais intenso. Isso leva a um aumento da salinização do solo marciano, a uma maior quantidade de poeira sendo levantada e, consequentemente, ao aumento do aquecimento da atmosfera. O resultado de tudo isso é o surgimento de uma tempestade de poeira. Se uma tempestade de poeira marciana ocorre apenas em uma região, ela não representa um grande perigo. Sua velocidade é de cerca de 97 km/h, enquanto furacões terrestres são 50% mais rápidos. Mesmo assim, pela rarefação da atmosfera, isso raramente é perceptível ou causa danos aos equipamentos de pesquisa. No entanto, sempre há exceções. Se em uma tempestade de poeira houver uma certa quantidade de poeira eletrostática um pouco pegajosa, ao se depositar, ela bloqueia o acesso à luz solar. Isso é muito ruim para os aparelhos que funcionam com painéis solares. Eles simplesmente não recebem energia. A quantidade de problemas aumenta quando as tempestades ficam maiores. Na primavera e no verão, o hemisfério sul de Marte fica em uma posição onde as tempestades de poeira são mais frequentes, Марс располагается ближе всего к Солнцу. o que a torna a região mais quente do planeta. Nesse período, por razões ainda desconhecidas, as tempestades de poeira se unem formando uma tempestade gigante. Claro que isso pode acontecer simplesmente porque elas estavam próximas umas das outras, mas isso ocorre com uma periodicidade surpreendentemente precisa, o que dificilmente pode ser apenas uma coincidência. Como é que tempestades do tamanho de um planeta surgem em Marte? E para essa pergunta, os cientistas ainda não têm resposta. Elas acontecem com uma periodicidade de uma vez a cada 3 anos marcianos. E isso é muito pouco para explicar isso, pelo menos pelos ciclos de Milankovitch. Lá, os intervalos de tempo são muito maiores. Existe uma versão de que isso é uma das etapas do desenvolvimento do ciclo de poeira, porém não podemos afirmar com certeza. Normalmente, as tempestades de poeira em Marte têm duração de alguns dias. No entanto, essas tempestades gigantes podem durar semanas sem cessar, e, consequentemente, isso terá um impacto negativo sobre nossos equipamentos de pesquisa. O indicador importante aqui é a profundidade óptica do aerossol, que mostra quanta luz solar está disponível. Esse indicador deve ser inferior a 2 para que possamos carregar nossos equipamentos com painéis solares. Normalmente, em Marte, esse indicador é de 0,5, o que está dentro do normal. Quando ocorrem grandes tempestades de poeira marcianas, ele varia de 9 a 11, ou seja, a luz solar não chega de jeito nenhum. Por isso, a missão do robô Opportunity falhou. Seus painéis solares ficaram cobertos por uma espessa camada de poeira. Isso levou a uma falha grave do aparelho. E isso não significa que os aparelhos com baterias nucleares estejam seguros nesse caso. Tempestades tão intensas podem simplesmente interromper a comunicação, fazendo com que o aparelho não consiga receber sinal da Terra. Além disso, até mesmo os satélites estão em risco. Devido à enorme quantidade de poeira aquecida, a atmosfera começa a se expandir, lançando parte dela na órbita, onde normalmente operam os satélites. Por causa disso, eles precisam mudar sua trajetória, gastando uma enorme quantidade de energia. Só imagine que você já está colonizando Marte. Painéis solares não ajudarão e, durante a tempestade de poeira, provavelmente será impossível se comunicar com a Terra. Você precisa pensar em algo para conseguir se manter autossuficiente por um certo tempo. Curiosamente, essas tempestades enormes acabam se destruindo sozinhas, por mais estranho que isso possa parecer. Tudo isso porque elas bloqueiam o acesso à luz solar, fazendo com que parem de surgir os ventos que levantam as partículas de poeira no ar. E então, depois de um tempo, Marte volta a ser silencioso, inóspito e solitário. Depois ele será coberto de novo por uma tempestade planetária. A última dessas foi em 2018, o que significa que a próxima vai acontecer muito em breve. E o que você acha? Será que algum dia vamos entender a natureza desse fenômeno? E como vamos lidar com isso se colonizarmos Marte? O céu estrelado, como um ímã, atraía a atenção dos nossos ancestrais há milênios atrás. Os primeiros mapas estelares com planetas e astros foram encontrados em paredes de cavernas antigas. Depois, os desenhos rupestres foram substituídos por livros que agora nos contam sobre a visão que as pessoas daquela época tinham do cosmos.
À medida que nossa compreensão da estrutura do universo se tornava cada vez mais avançada e as tecnologias se desenvolviam a passos largos, começamos a descobrir cada vez mais mundos no sistema solar. E aprendemos sobre uma quantidade considerável de luas de Júpiter e Saturno, sobre planetas bastante grandes e sobre verdadeiros mundos gelados. E você já ouviu falar do hipotético pequeno planeta chamado Vulcano? No início do século XIX, havia uma teoria de que esse planeta estava mais próximo do Sol do que qualquer outro. No entanto, depois ficou claro que Vulcano, na verdade, não existe. Alguns cientistas disseram tê-lo visto por um telescópio, mas provavelmente eram só manchas solares. Em 1980 foi levantada a hipótese de que existia uma estrela chamada Nêmesis. De acordo com a teoria, esse astro seria a principal causa das extinções periódicas na Terra, de alguma forma influenciando o movimento dos cometas que acabariam colidindo com o nosso planeta. No entanto, isso são apenas suposições que nunca foram confirmadas. Mesmo agora, no mundo moderno, cheio de tecnologias poderosas, nós procurávamos o planeta misterioso que deveria estar em algum lugar próximo de Netuno. E como era de se esperar, não encontramos nada. Vamos lembrar também do hipotético planeta Phaetonte, que deveria estar em algum lugar entre Marte e Júpiter. É nela que vamos nos aprofundar agora. Por que esse objeto chamou tanto a atenção dos cientistas e quais são as chances de Phaetonte realmente existir? Por muito tempo, houve algo parecido com uma estagnação na ciência espacial, já que nenhum novo planeta era descoberto. No entanto, tudo mudou em 1781, quando William Herschel descobriu Urano, que se tornou o primeiro planeta descoberto em centenas de anos. Outros cientistas decidiram não ficar para trás e também tentar encontrar um novo planeta, mas isso acabou sendo muito difícil. Foi então que a lei de Titius-Bode veio em auxílio, pois deveria ajudar a determinar em qual região do sistema solar um planeta poderia estar escondido. De acordo com essa lei, cada planeta deve estar 2 vezes mais distante do Sol do que o anterior. Essa fórmula foi usada para os planetas do sistema solar conhecidos até então, e descobriu-se que, nesse caso, entre Marte e Júpiter deveria haver mais um planeta, localizado a quase 3 unidades astronômicas do Sol. A partir daí, iniciou-se uma corrida entre astrônomos para descobrir o planeta que faltava. Todos queriam ser o responsável por encontrar mais um objeto do sistema solar. Certa vez, no inverno de 1801, o cientista italiano Giuseppe Piazzi, enquanto observava o céu estrelado, deparou-se com um ponto desconhecido que se movia lentamente entre as estrelas. Inicialmente, o astrônomo concluiu que aquele ponto era um cometa. Ele chegou até a dar-lhe o nome de Ceres. No entanto, mais tarde descobriu-se que ela se encaixava quase perfeitamente na lei de Titius-Bode. Ceres era claramente menor que os planetas vizinhos, mas isso não contrariava a crença. Por isso, na época, a comunidade científica foi tomada por uma verdadeira euforia. O planeta descoberto recebeu símbolos planetários. Parecia que todos os pontos em branco haviam sido preenchidos, mas na verdade não era tão simples assim. Apenas um ano depois, em 1802, foi descoberto outro objeto semelhante chamado Pallas, em 1804 Juno e em 1807 Vesta. Todos esses objetos se encaixavam na lei de Titius-Bode e se moviam na mesma órbita que Ceres. Então, alguns astrônomos levantaram a hipótese de que talvez tivessem descoberto 4 objetos de uma classe totalmente nova. No entanto, por bastante tempo, acreditava-se que havia 11 planetas no sistema solar. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Vesta, Juno, Ceres, Pallas, Júpiter, Saturno e Urano. Em 1846 foi descoberta mais um planeta, Netuno, e ela justamente contrariava a lei de Titius-Bode, pois a distância dela até o Sol era 8 unidades astronômicas menor do que previa a fórmula. Então, a comunidade científica chegou à conclusão de que a lei de Titius-Bode não era relevante para o sistema solar, e que tudo não passava de uma coincidência. Em 1864, objetos descobertos, que recentemente eram considerados planetas, foram renomeados como asteroides. A região do sistema solar onde eles estavam foi chamado de cinturão de asteroides. Bem, o planeta desaparecido acabou não sendo real, embora tenha sido uma história muito empolgante tanto para o público em geral quanto para os cientistas.
ainda ficaram perguntas para nós. Por exemplo, de onde veio esse cinturão de asteroides? O astrônomo alemão Heinrich Wilhelm Olbers propôs a teoria de que todos esses asteroides são, na verdade, fragmentos de um planeta que existiu em algum momento. O nome dado ao planeta foi Phaetonte, em homenagem ao filho do deus do Sol, Hélio, que todos os dias cruzava o céu em sua carruagem. Segundo os mitos, a carruagem de Phaetonte queimou quando se aproximou demais da Terra. Bem, o destino de Phaetonte e do planeta hipotético é um pouco parecido. Olbers sugeriu que o planeta Phaetonte ficava justamente entre Marte e Júpiter, e depois, por algum motivo, foi destruído. Mas a questão é, por quais motivos? De acordo com a primeira versão, o planeta poderia ter sido destruído por processos que ocorriam em seu interior. A segunda versão diz que outro corpo celeste colidiu com Phaetonte. A terceira versão diz que ela foi destruída pelo campo gravitacional de Júpiter, quando ficou muito próxima do planeta gigante. E, finalmente, de acordo com a quarta versão, Phaetonte foi despedaçado em pequenos fragmentos sob a influência da hipotética estrela Nêmesis. Então, será que realmente existiu um mundo que foi destruído há muito tempo, mas que deixou vestígios no sistema solar? Os asteroides. Não queremos decepcionar vocês, mas isso é improvável. A questão é que pesquisas mostraram que a massa total de todos os objetos encontrados no cinturão de asteroides é de apenas 1/4 da massa da Lua. Isso é catastroficamente pouco para formar um planeta. Então, de onde veio o cinturão de asteroides? Atualmente, acredita-se que ele seja o que restou do período de formação do Sistema Solar, 4,5 bilhões de anos atrás. Isso é o que restou do disco de acreção, um disco de poeira e gás que uma vez cercou o Sol. Foi justamente a partir dos fragmentos do disco de acreção que se formaram os asteroides, os cometas, os planetas e seus satélites. Graças a esse disco, conhecemos o Sistema Solar como ele é hoje. Os asteroides podem nos ajudar a descobrir como era o Sistema Solar no passado distante. Pode-se dizer que os asteroides são uma espécie de máquina do tempo. E se o misterioso planeta Phaetonte realmente tivesse existido, como ele seria? Como já mencionamos, ela estaria localizada entre Marte e Júpiter e seria o menor planeta do Sistema Solar. Muito provavelmente, o planeta hipotético não teria vida, com uma superfície rochosa, uma atmosfera muito tênue e sem campo magnético. Isso também significa falta de proteção contra partículas do vento solar. Sim, o misterioso planeta Phaetonte nunca existiu, mas deixou uma marca notável na história. E claro, de certa forma, inspirou cineastas e escritores de ficção científica a criar obras sobre o espaço. E você, o que acha? Será que algum dia encontraremos um mundo misterioso como esse? Marte, o planeta vermelho. Há muitos anos, ele atrai cientistas do mundo todo, que fazem de tudo para descobrir mais sobre esse planeta tão misterioso. Hoje vamos falar sobre a missão do rover Perseverance e mostrar para vocês as imagens que ele registrou durante sua estadia em Marte. Quais lugares interessantes existem lá, como é o céu e o que de único conseguimos ver graças ao rover. O principal objetivo do Perseverance é estudar a geologia e o clima do planeta no passado, coletar rochas e regolito marcianos, além de buscar sinais de vida microbiana antiga. Esta é a primeira imagem colorida em alta resolução enviada para nós pelo Perseverance após seu pouso em 18 de fevereiro de 2021. E aqui está o exato momento do pouso do robô Perseverance. A foto foi tirada por uma câmera a bordo do módulo de descida. E aqui estão as imagens que recebemos com a ajuda da câmera Sherlock Watson, que fica na extremidade de um braço robótico especial. Aqui podemos examinar as rochas com mais detalhes, graças à câmera direita Mastcam Zo.
Isso é melhor do que filmes sobre o espaço. Foto. E como é o céu no planeta vermelho? Foto. Perseverance conseguiu registrar algo realmente único com a câmera. O Sol está sendo eclipsado por Phobos, uma das luas de Marte. Esta é a maior observação de eclipse solar de alta frequência de Phobos, já feita da superfície de Marte. E aqui, por exemplo, Perseverance está tirando uma selfie. E agora ele já está se movendo em linha reta. Aqui vocês podem observar verdadeiros redemoinhos de poeira, ventos fortes que se formaram perto da cratera G0 em 20 de julho de 2021. O que estamos observando em Marte com o Perseverance é uma realidade que antes não estava ao nosso alcance. Não há dúvidas de que o rover Perseverança ainda mostrará sua capacidade. O que você acha? O que mais de interessante podemos descobrir em Marte? Enquanto isso, aproveite mais algumas imagens do planeta vermelho. Falamos muito sobre a colonização de Marte, que pode muito bem acontecer no futuro. Ouvimos sobre isso não só de cientistas, mas também em filmes, livros e quadrinhos. A cultura popular não nos deixa esquecer disso. Mas como seria, na prática, a colonização do planeta vermelho? O caminho para a colonização de Marte é aberto por 5 naves espaciais que pousaram na superfície sem tripulação e entregaram os equipamentos necessários para a manutenção da vida. Base de oxigênio, água, comida desidratada, combustíveis, painéis solares, medicamentos, equipamentos de pesquisa e cápsulas especiais, onde é possível viver. As naves pousam nas montanhas Erebus. Em uma das naves está o sistema de comunicação Starlink. Para estabelecer comunicação em Marte, são necessários 4 desses satélites, já que a base marciana será relativamente pequena.
Poderosos painéis solares, por sua vez, vão fornecer energia suficiente para a base. Depois, passamos diretamente para a fase de construção da estação marciana. Robôs especiais parecidos com cães, da empresa de engenharia Boston Dynamics, ajudam nisso. Tudo a serviço da SpaceX e do seu grandioso projeto. Os robôs vão ajudar a lançar as bases da estação, instalar os painéis solares, fonte de energia tão necessária. Primeiro, os robôs exploradores buscam depósitos de água em profundidade sob a superfície. Durante os trabalhos de engenharia, ocorre a busca no solo e na atmosfera pelos elementos necessários, com os quais será possível sintetizar combustível e oxigênio. Veículos exploradores e robôs nivelam a superfície de Marte para facilitar a aterrissagem dos primeiros colonizadores que aguardam sua vez. Naquele momento, apenas robôs estão trabalhando em Marte. Após 2 anos e 2 meses, quando Marte e a Terra estão suficientemente próximos um do outro, chega a hora dos humanos viajarem para o planeta vermelho. Por que exatamente é preciso esperar tanto tempo? Vamos explicar isso um pouco mais tarde. 30 astronautas partem para lá em 5 espaçonaves. São os principais representantes das áreas essenciais para a colonização: cientistas, engenheiros, especialistas médicos e militares. Junto com eles, também é enviada outra leva de naves com tudo o que é necessário para o funcionamento normal no planeta vermelho. Astronautas ficarão em Marte por pouco mais de 2 anos. Parece que não é tanto tempo assim, mas eles têm uma missão difícil: tornar a estadia em Marte pelo menos um pouco confortável. E realizar isso, especialmente no começo, é muito difícil, pois os recém-chegados precisam lidar com as consequências da baixa gravidade. Ainda por cima, some a isso o clima rigoroso com temperatura média de menos 63 graus Celsius e as frequentes tempestades de poeira. Marte também sofre, às vezes, com terremotos. Como será a rotina diária dos primeiros habitantes de Marte? A má notícia: o dia lá é um pouco mais longo do que na Terra. A boa: mover cargas pesadas é mais fácil devido à gravidade mais fraca. Quando os trabalhos preparatórios estiverem concluídos, é preciso começar a produzir combustível de criometano para que seja possível voltar para a Terra. Топливо, чтобы была возможность вернуться на Землю. Não é possível ir para Marte a qualquer momento. O fato é que o planeta vermelho e a Terra se movem em suas órbitas em velocidades diferentes. O momento ideal para a decolagem ocorre quando os planetas estão na menor distância possível um do outro. Isso acontece a cada 2 anos e 2 meses. As naves espaciais esperam exatamente esse momento para trazer os astrônomos de volta à Terra. Por sua vez, novas pessoas já estão a caminho de Marte. E quando houver mais pessoas do que dispositivos robotizados, a tripulação passará a incluir, além de cientistas e engenheiros, também fazendeiros e arquitetos. Eles finalmente estão concluindo a construção de um grande sistema de estufas. Por isso, há cada vez mais vegetação marciana na base. Mesmo assim, ainda é necessário transportar uma enorme quantidade de alimentos da Terra, mas com o tempo Marte vai se tornando cada vez mais independente nesse aspecto. A IA Space Factory está funcionando a todo vapor, planejando construir moradias para os colonos usando uma impressora tridimensional. Para isso, eles usam um verdadeiro polímero marciano, feito de plantas cultivadas em laboratório, além de adicionar amostras do solo marciano. As casas serão projetadas de forma que a radiação não entre no interior. Com o tempo, a qualidade da impressão 3D melhora, o que permite criar mais estufas e mais dispositivos para cultivar grãos e vegetais. A necessidade de transportar culturas agrícolas da Terra diminui rapidamente. No início, apenas a comunidade científica envia algo para a base marciana, na maioria dos casos, são instrumentos para pesquisas. Era só questão de tempo para empresas globais quererem entrar no mercado marciano. Aqui está, por exemplo, a Blue Origin, uma empresa aeroespacial que pertence a Jeff Bezos, fundador da Amazon. É ela que poderá organizar a entrega para pessoas físicas em Marte. Claro, peixes são levados para o planeta vermelho e colocados em reservatórios especiais. Falamos o tempo todo sobre novas oportunidades, mas a vida também é cheia de momentos tristes. Os moradores da base não estão protegidos contra acidentes, e até mesmo a morte natural mais comum vai, cedo ou tarde, visitar os colonos.
Chegará o momento em que, pela primeira vez, haverá um funeral em Marte. A opção mais viável é cremar o corpo. Um dos anos mais importantes para os colonizadores é 2035. Esse é o ano do chamado Grande Transição. Nesse momento, a distância entre a Terra e Marte será a menor de toda a história. Se antes uma nave espacial precisava de cerca de 7 meses para viajar de um ponto a outro, agora isso pode ser feito em 5 meses. O número de colonos aumenta drasticamente. A base em Marte agora pode ser considerada uma cidade em termos de tamanho, onde já estão construindo o primeiro hospital marciano. Em breve, a população da colônia chegará a 1.000 pessoas. Antes disso, a maioria das pessoas eram trabalhadores da base, que moravam lá temporariamente, mas agora, cada vez mais pessoas pretendem se estabelecer de vez no planeta vermelho. Começa o processo de escavação de túneis subterrâneos como mais um local para moradia. Isso se torna mais uma direção importante das atividades em Marte. Essas estruturas subterrâneas são consideradas umas das mais seguras. Além disso, pequenas estações de pesquisa aparecem por todo o planeta, longe da base principal. No início, apenas robôs trabalham lá e depois as pessoas se juntam a eles. Principalmente, eles se dedicam à extração de minerais e a várias pesquisas. Diferentes países constroem suas próprias bases, criam embaixadas e símbolos nacionais. 15 anos após o início da colonização, nasce a primeira criança em Marte. Agora, os médicos marcianos podem acompanhar como o recém-nascido se desenvolverá nessas condições. Claro, em Marte está sendo formado o seu próprio parlamento. A política marciana é voltada para a máxima independência de recursos em relação à Terra, além do desenvolvimento do turismo. Agora, os viajantes pagam um imposto especial para o desenvolvimento do planeta vermelho. No hospital marciano, uma bioimpressora é usada ativamente para imprimir órgãos e membros necessários. As bioprinters também serão úteis no setor de restaurantes. Com a ajuda delas, são criados pratos biônicos bioimpressos, feitos de vegetais, frutas, peixe e carne. Em Marte, estão surgindo as primeiras usinas elétricas que funcionam com fusão nuclear. 46 anos depois, uma das colônias foi a primeira a subir o Monte Olimpo. Este não é apenas um vulcão extinto, mas também o ponto mais alto do sistema solar, 26.000 metros. O trabalho também está a todo vapor na órbita de Marte. Lá, foi iniciada a produção para processar meteoritos em materiais úteis. Depois, com a ajuda desses materiais, constroem objetos de infraestrutura crítica em Marte como hospitais. No 56º ano da colonização, ocorre a segunda grande transição, o que prenuncia um aumento múltiplo da população de Marte. Centenas de milhares de especialistas e dispositivos robotizados finalmente tornam o planeta vermelho totalmente independente da Terra. Os habitantes de Marte agora têm seus próprios alimentos, sua própria energia proveniente de painéis solares, usinas de fusão nuclear, seu próprio ar e água. E um dos acontecimentos mais importantes: a primeira pessoa que nasceu em Marte visita a Terra. Para ele, não é fácil suportar a gravidade terrestre, mas uma roupa especial facilita isso. Parece fantástico? Talvez você esteja certo e só deixamos nossa imaginação correr solta. Mas e se isso realmente puder acontecer algum dia no futuro? O que você acha? Será que vamos testemunhar o início da colonização do planeta vermelho?